Bem-vindos a Flow! Hoje eu vim trazer uma mensagem a respeito do soltar. Professor Hélio Couto sempre comenta sobre o soltar e a dificuldade que nós temos em implementar isso na nossa vida. Realmente é uma dificuldade porque o nosso ego, a nossa mente está sempre tentando controlar tudo, o tempo todo. E o soltar nada mais, nada menos é do que você simplesmente esquecer aquilo que você quer, aquilo que você deseja. E por incrível que pareça, você vai conseguir aquilo que você quer quando você não quiser mais. Basicamente é isso. Quantas vezes já aconteceu de você querer muito uma coisa e quando você não quer mais, aquilo se manifesta? Isso é o soltar. Então, um, uma questão um pouco complicada, é um paradoxo, porque você quer aquilo. Então, como que você vai fazer para obter aquilo, tendo que não querer aquilo para que você tenha aquilo? É muito louco, mas é isso mesmo. Então, como que eu hoje aplico isso na minha vida? Se eu estou dentro de um contexto onde dependo de movimentação de outras pessoas ou dependo que haja algum resultado que não necessariamente precisa de uma ação minha, né? Que eu dependa dos outros. Como que eu faço este soltar? Eu penso no plano B, digamos assim. Se isso não acontecer, o que de mal, o que de pior pode acontecer na minha vida? Então eu faço essa lista. O que de pior? Não, se isso não acontecer, vai acontecer isso. Faço a lista. Tá, e disso tudo que vai acontecer, por que isso realmente é prejudicial? Ou será que isso realmente é prejudicial? Vamos olhar com mais detalhes. Eu vou destrinchar aquilo de ruim que pode acontecer para mim ou de negativo, se o meu desejo não acontecer. E quando eu começo a destrinchar isso, eu vejo que o que de ruim pode acontecer não é tão ruim assim. E eu começo a ver outras possibilidades. Então, se isso não acontecer, então eu vou para um outro plano. Então tá, se isso não acontecer, então tem essa opção, tal, e eu listo essa opção B. Com isso, eu me desprendo daquilo e aquilo não se torna mais uma tortura para mim. E eu começo a ficar mais leve, porque eu sei que se isso não acontecer, eu tenho um plano B, no qual eu fico mais tranquila. Este passo a passo, claro que não é uma coisa simples, mas se você prestar bem atenção na maneira como eu estou explicando para você, pense em algo que você quer muito e não está acontecendo, destrincha o que de pior pode acontecer, caso isso não venha a ocorrer, e você vai perceber que o que de mal pode acontecer não é tão mal assim. Com isso, o seu plano A vai ficar leve e você vai conseguir conquistar aquilo. Isso é realmente um sentir, tá? Isso não é a mente. Então, no início é um pouco complicado. Eu fui aprender o soltar numa fase muito difícil da minha vida, porque eu não tinha outra opção além do soltar. Ou eu soltava, ou eu ficava maluca. Então, eu fui obrigada a aprender a soltar. E quando eu soltei, as coisas começaram a acontecer. Se você quer 10 reais, por exemplo, esqueça o motivo que você precisa desses 10 reais. Eu preciso de 10 reais porque eu preciso pagar isso e aquilo, porque senão vai acontecer isso e aquilo. Vai para o plano B. Se eu não conseguir acertar essa situação toda, o que de mal vai acontecer? Calma, não é tão mal assim. Vai acontecer isso e isso que eu consigo resolver de tal e tal maneira. E aí você vai soltar os 10 reais e vai vir 100. Então é algo complexo e simples ao mesmo tempo.
Tenta aplicar isso na sua vida e depois vem aqui me contar.